Olá, seja bem-vindo a mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre o que é ser filho, filha de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, essa é uma das grandes afirmações do Novo Testamento. O presente da filiação se recebe pela fé em Jesus, não é automático. Por exemplo, ao nascer aqui na terra já nasce como filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso, ela diz que nós nascemos como criaturas de Deus, mas para se tornar filho de Deus, filha de Deus, é preciso exercer fé no Senhor Jesus Cristo. Todos nós recebemos de Deus uma medida de fé que nos capacita a ouvir, sobre Jesus e abrir o nosso coração para que Ele entre e seja o nosso único Senhor e Salvador. Esta fé, ela atua no momento da salvação. A fé, ela é ativa, ela age, ela faz alguma coisa. Ela dá o passo em direção a Jesus, aceita o seu chamado, o seu apelo, o seu convite, porque Jesus chama e a pessoa é que responde. Jesus dá o poder para sermos filhos, filhas de Deus. O ato de receber Jesus, de abrir o coração para Ele, de abrir a nossa boca e fazer uma confissão de fé de que Jesus é o único Senhor e Salvador, nos coloca, aí sim, milagrosamente, instantaneamente, na posição de filhos, filhas de Deus. O que é ser filho, ser filha de Deus? É receber a divina semente que é a palavra de Deus em nosso espírito, que é recriado instantaneamente. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus declara: As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. A vida, ela está na semente. Quando você ouve a palavra de Deus, sementes estão sendo lançadas em seu coração, em seu espírito. Para que a semente germine, é preciso que haja uma boa terra em seu coração. Nós sabemos, Jesus mesmo contando a parábola, sobre os solos. Há vários tipos de solos, Existe o solo duro, batido, que a semente não consegue penetrar. Existe o solo pedregoso, onde a semente ela brota rápido, mas porque não tem terra, não tem profundidade, ela seca com o sol e morre. Tem também o terreno cheio de espinhos, e aí os espinhos sufocam a semente da palavra de Deus e ela também não prospera. Mas nós, eu e você, podemos determinar o solo do nosso coração. Se você se abre para Deus e para a sua palavra, e então você terá aí um solo fértil, para receber estas sementes divinas em seu coração, e elas vão germinar e produzir em abundância. Por isso é importante não endurecer o coração para Deus, porque só assim Ele poderá fazer algo tremendo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é quem
incuba a semente. À medida que a semente, a palavra de Deus, é plantada em nossos corações, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, então ele vem incubar essa semente, levando-a a germinar, a liberar vida que há dentro da semente. Da união entre o Espírito Santo e a semente, vida é gerada. Que vida é gerada? A vida de filho, de filha de Deus, né? Esta vida que traz a natureza de Deus, a vida que é da qualidade de vida que Deus tem. Mas esta semente, ela vem pela proclamação da palavra de Deus. Então a palavra precisa ser proclamada para que o Espírito Santo incube e a vida brote. Esta experiência é totalmente sobrenatural, mas seu resultado é visível. Como? Pelas mudanças que vão ocorrer na maneira de pensar, de falar e de agir. As pessoas no entorno perceberão essas mudanças. Por que a mudança acontece? Porque houve um milagre. A semente de Deus que foi plantada no espírito humano e o recriou segundo a natureza de Deus, esta experiência, ela é chamada de novo nascimento do nosso espírito, ou renascimento do nosso espírito, né? E é um milagre que Deus realiza, sendo que o nosso espírito é o nosso ser real, verdadeiro, imortal. Porque o ser verdadeiro não é este corpo de matéria, de carne, entende? Esse corpo é pó, volta ao pó. Mas lá dentro deste corpo nós temos o nosso verdadeiro ser, que é o nosso espírito, né? E temos também uma alma, que é composta pelas nossas capacidades de pensar, né, de raciocinar, de sentir e de tomar decisões. E no corpo não há mudança instantânea, né? Você, do jeito que você é, você continua a ter a mesma aparência, a não ser que você faça algo para mudar essa aparência. Então a mudança na alma, ela não é uma recriação, mas é um processo de restauração. Nós vamos sendo restaurados no nosso padrão de pensamentos, de sentimentos e de decisões. Após o novo nascimento do espírito, então a alma já entra nesse processo. E para que aconteça este processo na alma, é preciso que a pessoa se exponha à palavra de Deus e o Espírito Santo sempre ali incubando esta palavra para que ela possa gerar a mudança que nós desejamos. O importante é que todo filho, filha de Deus, recebe uma nova qualidade de vida que é chamada de a vida eterna, a vida da qualidade de vida que Deus tem. É uma vida abundante que vale a pena ser vivida. Jesus se tornou filho de Deus para que nós nos tornemos filhos de Deus. E há vários textos na Bíblia, né, que dizem isso. Lá em Hebreus 2, 14 a 18, Filipenses 2, 6 a 8. Jesus foi gerado da semente do Pai. Quando isso aconteceu?
quando o anjo veio a Maria e lhe disse: você dará à luz a um filho, o santo que nascerá de você será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque a semente que o gerou veio de Deus. E que semente era esta? A palavra que o anjo trouxe, né? E que saiu da boca de Deus. Darás à luz um filho, um filho. Esta foi a semente que foi plantada no útero de Maria e ela, virgem, gerou, concebeu o Filho de Deus. E ela perguntou, né? Mas como isso vai acontecer? E o arcanjo que veio a ela disse: descerá sobre você o Espírito Santo. Olha aí, o ato de incubar. Virá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja, Deus cria falando, né? Então, da união da palavra de Deus mais o Espírito Santo, vida é gerada. E aí a vida que foi gerada foi a vida do Filho de Deus. No início, Jesus era o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único. Mas depois de trocar de lugar com o homem pecador, na última ceia de Páscoa que ele teve com os seus discípulos, ele ali fez uma troca. Ele tomou o pecado do homem, de toda a humanidade, sobre ele. Isso foi imputado em Jesus, e não só o pecado, mas a doença, a maldição, a derrota, o fracasso, a pobreza, a miséria, a morte, tudo Jesus tomou sobre ele. E porque ele foi feito pecado, porque não era pecador, ele foi julgado, condenado e sentenciado à morte de cruz. É por isso que Jesus foi preso e condenado e morreu em nosso lugar. Portanto, Jesus estava naquela cruz de maldição, no lugar de toda a humanidade transgressora dos princípios e mandamentos da palavra de Deus. Eu e você estávamos ali em Jesus, ali na cruz. O nosso pecado estava sobre ele. Legalmente, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressurgimos com ele. Agora estamos nele. Por isso, Efésios, por exemplo, usa muito essa expressão em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, porque é em Cristo que nós conquistamos a salvação. E Jesus tornou-se então, né, depois da sua ressurreição, o primogênito, o primeiro filho de Deus. E aí então, que se existe primeiro é porque existe os seguintes, né? Todos aqueles que foram crendo em Jesus e se convertendo a ele completamente. Após a sua ressurreição, Jesus não é mais chamado de unigênito, mas sim de primogênito. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. Por quê? Porque agora Jesus é cabeça de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Jesus tem se reproduzido em todos aqueles que creem no seu nome, abrindo o coração em fé
para confessá-lo como único Salvador e Senhor. Você já fez esta declaração? Você pode se tornar filho, filha de Deus. Você pode se relacionar com Deus como seu Pai. Basta seguir as instruções da palavra de Deus. Ouvir, receber a semente da palavra de Deus, crer e convidar Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Salvador e o seu Senhor. Aí então você nasce na família de Deus. Amém.